Oi gente! Eu estou testando uma nova duração de vídeos e forma de postagem. Esse vídeo é uma parte de um roteiro só, mas ao invés de ser algo como parte 1, parte 2, parte 3 não, cada vídeo é um capítulo à parte. Eu fiz isso para poder postar mais e diminuir o tempo dos vídeos. Bom, espero que gostem do vídeo e deixem o comentário. Na cidade de Karakura, em meio a uma noite de céu aberto. No céu da cidade, um olovo, com aparência humanoide combinada com características de um louva-a-Deus e um morcego, a máscara na forma de um morcego e o buraco abaixo da cintura, estava sobrevoando a cidade enquanto seguia a alma de uma mulher de estatura alta com um corpo ampulheta, cabelos negros e os olhos verdes. A mulher estava correndo desesperadamente enquanto o olovo perseguia intensamente, ocasionalmente arrancado para frente e acertando o solo. Quando os dois estavam a uma distância consideravelmente curta entre eles, o monstro espiritual saltou com tudo em direção à mulher, que olhou desesperada para o monstro vendo com sua boca aberta indo em sua direção. Koteizatsu, bala de caçar. Eu rejeito. Após alguns segundos, quando a mulher estava a um passo de ser devorado pelo olovo, de longe um brilho laranja surgiu em seguida um projétil. Sobrevoou em alta velocidade vários metros antes de acertar a cabeça do olovo atravessando-a com facilidade e jogando o monstro para longe, o que fez os olhos da mulher fantasma se arregalaram, ao mesmo tempo em que o monstro se desfazia em pleno ar. Seikatsuki Shun. Eu rejeito. Ao mesmo tempo em que a espírito estava caída no chão, confusa com o que acabara de ver, do céu 3 aviõezinhos desceram sendo um verde, um vermelho com bolinhas amarelas e um roxo claro. Quando os 3 aviãozinhos chegaram perto da mulher, ela inicialmente se assustou quando eles se cruzaram e geraram um cúpula laranja que cobriu a moça enquanto os aviãozinhos giravam em alta velocidade, 2 no sentido horário e 1 no sentido anti-horário. Devido à estranheza da situação, a moça fantasma inicialmente estava assustada com aquilo, porém, antes que ela sequer pudesse ficar mais assustada ou falasse algo a fez parar. Uma sensação reconfortante cobriu todo o seu corpo, como um abraço que fez com que ela ficasse aos poucos mais calma, mas ainda cautelosa. Conforme a mulher fantasma se acalmava e deixava que a sensação reconfortante tomasse conta do seu corpo, o corpo espiritual dela foi sendo contornado por uma energia alaranjada que, quando cobriu todo o corpo dela, começou a dissolver o corpo espiritual em partículas gradativamente até que a mulher já não existia mais naquele local. Após a mulher desaparecer, o casulo desapareceu e os 3 aviõezinhos voaram em alta velocidade por alguns metros, passando pela cidade por cima e girando algumas vezes no ar até que eles chegaram em um prédio onde eles subiram até chegarem no topo, indo até Orihime Inoue, que estava em pé sobre um parapeito do prédio. Assim que os aviõezinhos chegaram até a Inoue, eles se revelaram como Shuon, Ayane e Najiko. Orihime sorriu ao ver os seus 3 espíritos Shunshunrika que fizeram o mesmo. Orihime, vocês foram muito bem, com isso conseguimos mandar mais uma alma para a Sociedade das Almas, Shuon. Isso aí. Mesmo fazendo só 2 semanas, desde que você despertou seus poderes, você já cresceu muito. Orihime. Bem, eu não acho que foi tanto assim, e Najiko. Mas é claro que foi, princesa. Descobrir como fazer novas configurações do Shunshunrika em apenas 2 semanas é demasiadamente incrível. Quem poderia imaginar que você conseguiria purificar almas e as manda para a Sociedade das Almas? Orihime ficou um pouco constrangida com o comentário do seu espírito, ainda mais com Ayane e Shuon concordando com Najiko. Contudo, quando ela estava para responder ao comentário, o rugido vindo de longe chamou a atenção da Inoue, que olhou para trás e viu 3 olovos. Cada um dos olovos era parecido com um animal que eram um gorila, uma águia e um puma, cada um com uma cor diferente, os buracos em lugares diferentes e as máscaras em formas diferentes. Os trio de espíritos malignos estavam a alguns metros da Inoue, com eles parecendo estarem perseguindo alguém, fazendo o olhar de Inoue ficar mais sério. Orihime, ótimo, parece que ainda tem alguns deles por aqui, Shuon. Pois é, depois que aquela menos grande apareceu por aqui, os olovos têm aparecido relativamente mais do que o comum, Ayane. Sim, Orihime.
E com certeza isso vai atrair mais atenção da sociedade das almas, além do fato de um menos grande ter aparecido aqui. Bom, vamos terminar com isso e encerrar por hoje. Acho que não vai ter mais do que esses três. Os Shunshunrika de Orihime concordaram com sua mestra e logo em seguida os três últimos surgiram na frente dela, sendo Lily, Bainon e Tsubaki, com Lily com um sorriso no rosto e ficar mais perto de Inoue. Lily, o que vai ser agora, princesa? Koteizatsu ou Koteijishun? Orihime, Koteijishun. Eu rejeito. Ao chamar pelo seu pod, Lily, Inajiko e Tsubaki viraram aviãozinho e voaram para cima, cobrindo-se com a energia laranja, onde eles deram uma curva no ar e em seguida voaram para baixo, enquanto giravam em torno um do outro até chegarem na mão de Orihime, que estava com o braço erguido para frente e a mão aberta. Assim que os três Shunshunrika tocaram a palma da sua mestra, um forte brilho surgiu um instante antes de um arco de energia se formar na mão de Inoue. O arco era grande, quase do mesmo tamanho de Orihime, com as pernas sendo um pouco mais abertas que as de um arco comum e com as pontas tendo a forma de espinhos diagonalmente levando, com a corda dele saindo do meio dos espinhos e por fim, ela possui 2 espinhos apontados para frente nas extremidades do punho do arco. Shuon. Sempre é muito fascinante pensar em como você conseguiu criar tantas variações para o Shunshunrika, apenas pensando se dava ou não para fundir a gente em diferentes formas. Baigon. Ayane. Sim, Orihime. Eu apenas sou curiosa. Honestamente nem eu sabia que isso ia dar certo, mas fico feliz que tenha dado e agora eu tenha mais forma de usar meus poderes. Enquanto falava sobre seus poderes, Orihime levantou o arco, ao mesmo tempo em que pegava na corda e começava a puxá-la, simultaneamente em que descia o arco, fazendo com que sua energia espiritual fosse absorvida pelo arco, formando uma flecha de energia. Acho que depois que eu revelar que tenho poderes para o Shigo, eu vou pedir para o Ryu me ensinar algumas das técnicas que ensino para ser. Se consigo copiar algumas delas ao mesmo tempo em que a mente da Inoue se pedia em planos futuros, ela começou a mirar nos olivos, fechando um dos olhos, enquanto puxava um pouco mais a corda do arco, até que a ponta da flecha estava na mesma linha que o dedo indicador erguido de Orihime. Orihime, Koteijishun. Triplo disparo. Eu rejeito. Ao soltar a corda do arco, a flecha foi disparada com tudo para frente. Porém, enquanto ela se afastava do punho do arco, a flecha foi se dividindo gradativamente até que ao sair totalmente, ela transformou-se em 3 flechas espirituais. Os 3 projéteis voaram em alta velocidade pela cidade, cortando o ar e cobrindo a distância entre a Inoue e os olivos em segundos, com cada uma fazendo uma curva diferente e acertando a cabeça de cada um dos olivos, atravessando cada uma e os fazendo desaparecer gradativamente. Até agora o Koteijishun com a composição de Lily, Tsubaki e Najiko tem sido a melhor até agora. Com o arco, eu consigo acertar olivos a até 3 km e com o Tsubaki, eu só preciso de 1 ou 2 tiros para matar os olivos. O único problema é que com isso eu perco o Santenkeshun e o Koteizatsu, mas acho que só preciso treinar a mudança de composição enquanto Orihime estava pensando sobre seus poderes, com ela puxando um pouco a corda do seu arco, começando a formar uma flecha de energia. Além disso tenho que treinar e maximizar a energia que eu uso para gerar minhas flechas. Então acho que é realmente bom eu treinar com o Ryu para ele me ajuda com isso. Porque disparar só uma flecha, mesmo podendo a dividir, é um saco depois de pensar sobre aquela questão. Orihime desfez seu arco fazendo Lily, Inajiko e Tsubaki se separarem e irem até a Orihime, ficando ao lado dos seus outros companheiros Shunshunrika. Tsubaki. Foi um bom disparo, mas sua potência de tiro ainda tem que melhorar, Orihime. E, não discordo, até porque eu nunca usei um arco até uns dias atrás, então eu realmente não vou ter uma boa pegada para atirar flechas assim, Lily. Mas mesmo no seu nível atual, sua mirar com certeza é muito boa. Não é muito fácil atirar flechas em alvos se movendo, ainda mais que o Koteijishun não tem um controle de projétil tão flexível como o Koteizatsu, Orihime. Isso é verdade. Se tivessem mais uns 5 olivos, eu teria usado o Koteizatsu pela sua mobilidade quando Shunwu estava para falar algo, ela e os outros notaram a presença de alguém.
Ao se virar para trás, Orihime viu Ururu caindo perto do parapeito onde a Inoue estava em pé. Assim que a pequena garota caiu no chão do teto, a Inoue saltou do parapeito e foi até a pequena. Orihime, Ururu, o que houver? Ururu, jantar. Orihime ficou confusa com o comentário da Ururu, até que ela acabou vendo a menina levantando uma caixa retangular coberta por um pano. Ao pegar o item, a Inoue desfez a embalagem e abriu a caixa vendo que era um bento. Orihime, oh! Obrigado, Ururu. Foi Urara que mandou? Ururu, Eu que fiz, Orihime, vó. Então é uma comida caseira preparada pela pequena Ururu, então eu vou comer com muito gosto. Ururu ficou com um pouco de vergonha com o comentário da Inoue, ainda mais com ela sorrindo de forma fofa para a pequena. Orihime, bom, como eu já ia encerrar por hoje, isso vai me adiantar muita coisa, não vou precisar cozinhar nada e vou poder dormir cedo. Valeu, Ururu, você é uma salva-vidas, Ururu, não tem de quer, Orihime. Pessoal, vocês também vão descansar, já estamos há quase umas 5 horas nessa vigiar, então vocês devem estar cansados, podem ir descansar. Os Shunshunrika de Orihime concordaram com a Inoue e logo todos voltaram para a forma de presilhas de cabelo em forma de flores nas loterias dos cabelos da Inoue. Orihime, Ururu, você quer me fazer companhia? Ururu, claro. Orihime sorriu para Ururu e logo as duas saltaram para o parapeito do prédio, onde elas se sentaram, com Inoue colocando a tampa do bento debaixo dele e começando a comer, usando os hastes que estavam juntos. Enquanto a Orihime estava comendo sua comida, ela e Ururu ficaram olhando para a cidade de Karakura à noite, com a cidade sendo iluminada pelos postes, casas e comércios. Inoue estava sorrindo vendo a beleza da cidade. Ururu, por que você continua a fazer essas patrulhas? Orihime, Ururu, já faz 14 dias, 23 horas, 30 minutos e 20 segundos, desde que você despertou seus poderes. Desde então você vem fazendo essas patrulhas noturnas. Por que você faz isso? Orihime, você quer saber por que eu não deixo isso para o Ichigo? Ururu, Orihime, bom. Eu meio que gosto de sair à noite e andar pelo céu. Além disso, eu não sou bem alguém que poder ver uma alma sendo atormentada e não fazer nada, Ururu, entendo. Mas isso não muda que você poderia só matar os Olofos, mas você, ao invés disso, os purificar as almas também, Orihime. Ah, isso. Bom, isso é meio que eu usando o útil ao agradável, Ururu, Orihime, bom. Como eu já falei, não gosto de ver espírita sofrendo, então os manda para a sociedade das almas, as mantém segurar, até certo ponto, mas também, por conta disso, dá a impressão que a Rukia ainda está agindo como Shinigami, fazendo com que as coisas pareçam normais para a sociedade das almas. Ururu pareceu ficar surpresa com a explicação, mas sua expressão não mudou muito, fazendo com que Inoue tivesse que ler a energia espiritual dela para saber o que a garota estava sentindo. Orihime, bom. Por que você trouxe esse bento para mim? Ururu, eu achei que estaria com fome. Como você tem feito essas patrulhas por horas, achei que gostaria de comer algo, Orihime. Após olhar para Ururu por alguns segundos sem reação, ela rapidamente deu um abraço na pequena garota e deu um beijo na bochecha dela, fazendo um rubor surgir no rosto da Ururu, que acabou abaixando sua cabeça. Orihime, muito obrigado, Ururu. Você é um doce de pessoa e eu realmente gosto muito de você. O rubor de Ururu acabou ficando mais intenso, enquanto a Inoue a abraçava mais forte, encostando a cabeça da garota em seus seios e fazendo a Ururu dar uma rápida olhada na direção dos peitos da garota. Ururu, grandes. Orihime, se quiser pode tocar. Você deve ficar bem curiosa sobre eles, né? Ainda mais que eu sou um pouco dotada nessa área. Após alguns segundos, apenas olhando sem uma resposta para a Inoue, Ururu acabou tocando nos seios da Orihime, que sorriu sentindo como a Ururu estava cutucando os seios dela e observando como os peitos se mexiam com os toques. Que fofa, só espero que ela não ganhe um vício em tocar meus seios. Orihime ficou com um sorriso um pouco mais nervoso e uma gota atrás da cabeça, pensando no que poderia acontecer no futuro.
Alguns minutos depois, Orihime e Uru haviam ido para a loja Urahara, onde foram recebidas pelo proprietário, Urahara, que conversou com a Inoue brevemente sobre os Olofs e as patrulhas dela, além deles conversarem sobre um futuro treinamento da Inoue. Após isso, Orihime acabou voltando para sua casa, onde ela tomou um banho e colocou uma camisola transparente para ir dormir, onde assim que ela foi dormir, seus Shunshunrika se formaram e começaram a dormir ao lado de sua mestra. Enquanto isso, na casa de Shigo, em seu quarto, Ichigo estava adormecido em sua cama. Por outro lado, dentro do armário do quarto, Rukia estava olhando para o teto, ao passo que o dia em que o menos grande acabou surgindo em sua mente. Já faz 2 semanas desde que o menos grande surgiu e o Ichigo conseguiu afugentá-lo com um único golpe. Logo essa informação deve chegar até a Sociedade das Almas, não? Provavelmente já deve ter chegado. Ichigo Rukia ficou como uma expressão preocupada em sua face ao pensar sobre o que aguardava o futuro de Ichigo. Na manhã seguinte, quando eram cerca de 6 da manhã, Orihime acabou acordando quando Baigo, que estava na cabeceira da cama, rolou para o lado e caiu dela acertando o rosto da Inoue. Inoue, por favor, não durmam na cabeceira. Após soltar um bochecho e tirar o Baigon do seu rosto, Inoue levantou-se da cama, alongando-se para então ficar de pé. Ainda é um pouco estranho acordar cedo. Na minha última encarnação eu era um lobo e não tinha nenhuma responsabilidade. Bom, não é como se fosse minha primeira vez indo para a escola em 1000 anos, ou 1000 encarnações. Após pensar sobre aquela situação, a Inoue se dirigiu em direção ao banheiro para tomar banho, enquanto os seus Shunshunrika acordaram totalmente assim que a Inoue entrou debaixo do chuveiro e a água quente tocou seu corpo. Os espíritos se alongaram e em seguida eles foram em direção à parte da cozinha, começando a preparar o café da manhã da sua mestra. Alguns minutos depois, Inoue estava sentada na mesa de jantar vendo TV enquanto comia seu café da manhã, além de Tsubaki, Baigon e Najiko estarem sentados em cima da mesa, enquanto Ayane, Shu e Lily estavam mexendo no cabelo dela. Os Shunshunrika parecem terem desenvolvido mais independência, desde que eu comecei a fazer com que eles entrassem em contato com a cultura humana e ficassem mais tempo fora. Eles parecem ter desenvolvido uma forma maior de consciência e autonomia. Orihime olhou para a Baigon e Najiko, que estavam fazendo um jogo da velha em um caderninho em cima da mesa, enquanto Tsubaki estava comendo alguns biscoitos, que estavam em um pote, enquanto via o que estava na TV, que era um programa de lutas. Desde a semana passada, os Shunshunrika parecem estarem se desenvolvendo relativamente rápido. Apesar de ter feito algumas novas reconfigurações do Shunshunrika, eu não achei que eles teriam um desenvolvimento acelerador por serem expostos a informações e a ficarem mais tempo em forma física. Orihime foi aos poucos terminando de comer seu café da manhã ao mesmo tempo em que Ayane e Lily estavam terminando de fazer 2 tranças nas loterias do cabelo da Orihime e conectando as pontas na parte de trás da nuca dela, deixando o resto do cabelo solto. Lily, terminamos. Shu pegou um espelho de mão na mesa e o levou até a Orihime, que virou o rosto pro lado para ver o que seus espíritos fizeram, ficando com um sorriso ao ver como Ayane e Lily fizeram um bom trabalho. Orihime: ficou muito bonito, meninas. Vocês melhoraram muito. Eu gostei. Lily: isso aí. Ponto para as meninas. Ayane: que bom que lhe agradamos, princesa. Orihime: eu já falei que não precisa me chamar de princesa, mas acho que você não vai me ouvir, né? Ayane balançou sua cabeça negativamente, fazendo com que a Orihime ficasse com uma gota atrás da cabeça e um olhar que parecia misturar raiva interna com aceitação involuntária, direcionado para o chão. Tsubaki: por que vocês se importam tanto em ficarem mudando o cabelo dela? Ela continuar a mesma de sempre independente do corte, ainda mais que ela nem usar maquiagem. Shuo: e daí? Só de mudar o cabelo, ela já realça sua beleza. Tsubaki: que beleza? Ela parecer a mesma raposa do deserto de todo dia. Orihime: eu não sei se me ofendo por você falar que eu tenho orelhas grandes ou fico feliz pelo elogio. Tsubaki acabou dando de ombros, fazendo Orihime soltar um suspiro com jeito do seu espírito guardião.
E Najiko, apesar de concordar que não vejo tanta necessidade de sempre fazer novos penteados para a princesa, eu acredito que isso seja uma boa forma de chamar a atenção do pretendente de nossa princesa, Tsubaki. Ah? Tá falando de quem? Shun, ué, o Ichigo Kurosaki, Tsubaki, e tu gosta dele? Orihime, sim, mas o Ichigo é uma parede quando o assunto é romance, então eu não fico falando sobre isso, mas tô pensando em começar a investir nisso em algum momento, Tsubaki, entendi. Boa sorte. Orihime ficou com outra gota atrás da cabeça, ouvindo o comentário do seu Shun Rika, mas um sorriso surgiu em seu rosto. Alguns minutos depois, Orihime estava usando seu uniforme da Karakura Rai e com seus grampos de cabelo. Inoue estava saltando de poste em poste enquanto ia em direção à escola. Durante seu trajeto, Orihime acabou parando em um ponto, onde ela fechou os olhos e liberou uma pequena aura do seu corpo que durou alguns segundos até que ela sumisse e a Inoue continuasse seu caminho. Parece que finalmente o número de Olofos voltou ao estado regular, assim eu não preciso ficar de noite matando Olofos. Com os Olofos estáveis agora, eu posso focar em descobrir mais sobre os meus poderes. Eles me lembram um pouco do Queen, então talvez algo como a regalia divina seja possível. Enquanto se movia pelos postes e pensava sobre seus poderes, ela acabou se lembrando de uma situação distinta. Na situação em questão, original estava em um tipo de arena dentro de um castelo durante a noite. Naquela situação, Orihime estava segurando um par de lâminas sem guarda-mão e contendo um pano na parede do cabo dela, com a lâmina da mão esquerda sendo um pouco menor. Orihime estava se lembrando da sensação que sentiu naquele momento, como se estivesse vendo algo que não deveria acontecer. Naquele instante, ao se lembrar daquele momento, as presilhas dela acabaram brilhando por um breve instante, algo notado pela Inoue. Oh! Eles reagiram, então realmente tenho como fazer algo como a regalia divina. Aí, isso parece mais dor de cabeça. Inoue soltou um suspiro com a sua situação atual, mas ela logo voltou ao seu caminho em direção à escola. Enquanto a Inoue estava pulando pelos postes de luz, ela acabou sendo vista por um gato preto com olhos amarelos, que soltou um miado com a visão da Inoue. Quando Orihime estava chegando perto da escola, ela sentiu uma energia familiar que a fez dar um mortal para trás caindo em uma casa, de onde ela deu um salto com um giro diagonal para cair em pé no chão em uma rua que ficava entre duas casas. Orihime estralou seu pescoço e em seguida começou a caminhar calmante para frente, onde ela saiu do meio das duas casas, entrando em uma rua, onde ao virar para a esquerda ela logo deu de cara com a Tatsuki um pouco mais à frente. Inoue correu até sua amiga e pulou em cima dela, acertando a Tatsuki com tudo e a fazendo quase cair para a frente. Orihime, bom dia, Tatsuki. Tatsuki, Aari. Orihime acabou ficando com uma gota atrás da cabeça, com a Tatsuki caindo para frente por conta da pancada dos seios da Inoue em sua cabeça. Algum tempo depois, as duas garotas estavam novamente caminhando para a escola, com Tatsuki esfregando a cabeça por conta da pancada, enquanto Orihime estava com uma gota atrás da cabeça. Tatsuki, pelo amor, eu já não tinha a corda bem hoje, e agora vou ter que lidar com uma dor de cabeça por conta de você, Orihime. Ah, desculpa, eu não achei que você ia ser acertada. Eu tô tão acostumada com você me parando antes, que nem controlei minha velocidade. Tatsuki. Ah. Tudo bem, eu sei que não foi por mal. Ah. Esses dias, eu não tenho conseguido dormir bem, então tô meio distraída. Orihime. Oh. O que houve para você não conseguir dormir? Tazuki. Sei lá. Já tô nessa há 2 semanas ao ouvir a informação da Tatsuki. Inoue ficou com um olhar um pouco mais sério sutilmente. A Inoue começou a olhar de forma mais analítica para sua amiga, começando a ver a energia espiritual dela, mas não notando nenhuma anormalidade. Provavelmente o Urara deve ter usado o Shikan de memória na Tatsuki, então ela não deve se lembrar do acontecimento contra aquele Olovo, mas provavelmente subconscientemente ela deve ter sido marcada de tal forma que não consegue mais ter uma noite de sono normal.
É melhor eu dar uma olhada depois só para ter certeza. Enquanto pensava, Orihime acabou ficando com uma expressão mais séria e um pouco da sua energia acabou vazando dela, por conta das intenções dela.